Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita aqui no canal Estudando o Espiritismo e hoje vamos fazer uma leitura e um comentário do item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que fala sobre o perdão das ofensas. Se você não viu os outros estudos que nós temos feito de páginas selecionadas do Evangelho segundo o Espiritismo aqui nesse canal, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar a esses estudos e a outros estudos que temos feito também sobre ah, os livros fundamentais da codificação de Allan Kardec. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela, ah, trazendo então essa mensagem, que é uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Nós já fizemos um comentário aqui nesse canal sobre essa mensagem, chamando atenção para as três mensagens que Paulo de Tarso dá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem um cardzinho aqui em cima também que você pode acessar especificamente essa mensagem e as outras mensagens, né, que, que Paulo, que foram publicadas aqui no Evangelho, de Paulo. Muito bem. Essa mensagem, ela está dentro do capítulo 15, Bem-aventurados os misericordiosos, que é um capítulo que deixa Kardec bastante, ah, aparentemente, né, deixa Kardec um pouco desconcertado, porque o capítulo inteiro, a ideia é que, seja como agressor, seja como agredido, nós devemos perdoar aqueles que conosco caminham. Esse é o ponto. E o que deixa Kardec um pouco desconfortável é a ideia de que, bom, então a gente nunca deve reparar o mal, a gente deve, como a gente fala hoje em dia, né, passar pano para o mal que os outros fazem. No final desse capítulo, São Luís vai responder essas questões de forma adequada, e não é isso que nós vamos comentar aqui nesse, no comentário de hoje. No comentário de hoje, como falamos, vamos fazer uma análise dessa mensagem de Paulo, que está no item 15, que é da parte da instrução dos espíritos. E eu gostaria de chamar a sua atenção de que essa mensagem ela conversa muito bem com a mensagem que nós lemos no estudo anterior do capítulo 9, item 6, sobre afabilidade e doçura. Por quê? Porque tanto em uma quanto outra, a gente vai ver ah, um, um uma mesma forma de conduzir a questão. Na fiabilidade do Suro, o que a gente tem é a ideia de que nem todos que se mostram educados, polidos e afáveis, aparentemente doces, né? Eles têm, de fato, ah, um desejo sincero pelo bem. Às vezes, tudo isso é só uma aparência, né? E que esses comportamentos trazem no seu bojo, ao invés de palavras efetivamente encorajadoras ou positivas para quem as ouve, ao contrário, às vezes a, a aparente doçura das palavras traz um conteúdo de fel, né? De depreciação do outro, enfim, né? De implicância, né? Ah, então, nessa mensagem, o que está sendo chamado a atenção é de que não importa muito a aparência das coisas, o que importa é o seu sentido mais fundo, né? O seu sentido mais fundo. Nem sempre aquele que está reagindo, ou aquele que está falando alto, ou aquele que está gritando, ou até mesmo aquele que está falando palavrão, né? Ele está com um sentimento ruim. Às vezes é uma brincadeira, a pessoa está falando aquilo meio da boca para fora. De fato, talvez não precisasse falar ou não devesse falar daquela maneira, mas o que importa é se há qual é o sentimento que motiva a pessoa, porque é do nosso coração que vem, né, todas as torpezas, todos os enganos, todos.
os elementos ruins. Então, a gente acaba se pegando muito na forma do que no conteúdo, a gente acaba recriminando muito as pessoas que têm uma forma que nos incomoda, né? Ou que não aparece muito uma forma polida, educada socialmente, adequada socialmente, né? Mas ah, a gente acaba deixando de observar qual é o fundamento daquelas palavras, sejam as doces, sejam as duras, né? Vamos dizer assim. E nesse capítulo 15, Paulo vai num caminho semelhante. Porque o que que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim: olha, preste atenção. Às vezes aquela pessoa que te agride não é a pessoa que é, começou aquele problema todo. Não foi a pessoa que deu o start, não foi a pessoa que desencadeou. Às vezes a pessoa que está agredindo, ela está reagindo ao mal que você já fez a ela de uma forma subreptícia, subliminar, né, que não aparece muito, que as pessoas não estão vendo, mas você está ali alfinetando, está ali cutucando, e de repente a pessoa explode e aí você se sente agredido por aquele comportamento, né? Então, Paulo vai chamar atenção, mais uma vez, sobre essa questão entre a aparência e o sentido e a motivação real das coisas. Às vezes, a aparência é de que você está sendo agredido, mas essa agressão que realmente, né? Paulo até vai dizer, a gente é, não deveria ser assim, mas de qualquer maneira ela é só uma reação a, a um comportamento que você não está observando, que é seu, que está errado também, que não, que né, deveria ter sido evitado antes para não chegar nessa posição. Então, Paulo está fazendo uma crítica a esse vitimismo, né? Olha só o que me aconteceu, não sei o quê, tarará, tarará, sem que você perceba que numa relação sempre há a mão em contramão, né? Ninguém agride agredido sem que tenha um contexto, né? E Paulo está chamando nossa atenção para isso. Vamos ver como é que ele fala isso nessa mensagem para nós. Está aqui a mensagem, vamos ler aqui a mensagem. Perdoar aos inimigos, está aqui, tem 15, né? É pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Por quê? Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Então é a partir daqui que ele vai chamar a nossa atenção para aquilo que eu estava é, falando, né? Quem sabe você não foi primeiro o agressor, né? Daquilo que foi depois a ofensa, né? E que você agora se sente vítima. Antes disso, Paulo só nos lembra essa ideia. São duas ideias, né? Uma da necessidade de nós perdoarmos frente à lei, né? Quando a gente perdoa, a gente está de acordo com a lei de Deus, né? Então a gente está se afinando cada vez mais com a lei de Deus, por um lado, e por outro, a ideia de que todo mundo precisa de perdão, porque todos nós ainda erramos muito. Mas aqui, então, é o que ele vai chamar atenção, o que eu gostaria de chamar atenção nessa mensagem. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Por isso é que Santo Agostinho fala que a gente deveria olhar sempre para as ações que nós fazemos com atenção no final do nosso dia, buscando ter isenção, buscando, se a gente tem alguma dúvida, reportar a outras pessoas o nosso caso, certamente não dizendo que fomos nós que fizemos, não é?
para a gente ter uma avaliação de uma outra pessoa, para que às vezes a pessoa vai dizer, olha, mas você está me contando isso, mas essa pessoa, né? E aí vai fazer uma série de comentários sobre a nossa conduta que a gente não, não, às vezes não consegue ter, né? Por estarmos totalmente tomados pela situação. Então, aqui Paulo vai começar aos questionamentos que falávamos. Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes vós mesmos quem deferiu a primeira alfinetada, o primeiro golpe, né? Então você está reclamando da ruptura, mas por que que você alfinetou lá atrás primeiro, né? Se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da censura de que lhe lançastes. Admitamos que, em dadas circunstâncias, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e não fizeste que degenerasse em querela grave o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato, e não as impedistes, foste culpado. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta, mesmo assim mostrai-vos clementes, pois maior será o vosso mérito. Então, aqui é importante a gente considerar, né, essas advertências, né? É, quem dirá que não foi a gente que envenenou o outro, ou deu a primeira alfinetada, ou agiu de represália, e aí depois veio a ruptura, né? Então, o que Paulo nos chama a atenção é sempre a ideia de alguma coisa está dando errado. Antes de dizer que ó, o que o outro está fazendo, pensa bem para ver se a modificação da sua forma de conduta já não é suficiente para que aquela situação se altere significativamente também. E aí, Paulo vai continuar aqui a mensagem dizendo que há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao adversário, eu perdoo, ao passo que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Se era esse o perdão segundo o Evangelho, então ele está falando aqui do perdão com os lábios. O perdão com os lábios e não com o coração é aquele que a gente simplesmente quer se livrar da pessoa, né? A gente diz que perdoa porque não quer mais é, simplesmente ter que continuar naquela peleja, naquela situação. Então a gente diz perdoa, pronto, e aí eu me livro disso. Isso é o livrar-se, mas não é o perdão. Então ele vai dizer: o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será lançado em conta, pois que Deus não se satisfaz com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre sinal de fraqueza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão é reconhecido muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, é isso. A crítica à aparência não é a aparência que conta, então não é o fato de você falar que perdoou que conta, né? Mas o quanto você se dispõe, né, a dar uma segunda chance. E eu gosto de pensar numa forma de conceber o perdão que nos ajuda a pensar essa ideia do colocar um esquecimento sobre o passado. É importante a gente entender que as pessoas não são o erro delas.
o erro que elas cometem é uma expressão da sua inferioridade, como nós temos as expressões da nossa inferioridade. E nós também não gostaríamos de ser vistos apenas por esses atos que às vezes são atos infelizes, que às vezes são atos impensados e etc. Então, para que a gente possa mudar a chave em relação ao outro, é importante que a gente pense como nós gostaríamos de ser avaliados quando damos essas escorregadas. E os espíritos superiores nos ajudam, né, com exemplos. Sempre que alguém, né, está sendo ajudado, o espírito vem e diz assim: olha, quem nunca passou por uma dificuldade como essa? Quem nunca cometeu esse erro? Quem nunca deu um tropeço no caminho? Não é? A gente está aqui com você, vamos em frente, né? Deixa isso para lá. Eu também já errei. Todos nós já erramos. Todos nós estamos aqui juntos. E pensando assim, fica mais fácil da gente é, relativizar aquilo que nos aconteceu, sabendo que no mundo de provas e expiações, no mundo em que a predominância dos espíritos que aqui habitam ainda é de uma rebeldia contra a lei de Deus, nós não podemos esperar que as pessoas que nos cercam tenham comportamentos ótimos conosco. O que que nós podemos esperar de forma mais recorrente? Erros, tropeços, enganos, não é? As pessoas tentando passar a gente para trás o tempo todo, que é o que a gente vê no mundo. E qual é a nossa posição em relação a tudo isso? É pensar, meu reino não é desse mundo, pensar com Cristo, pensar aquilo que Kardec também nos chama atenção, pensar que estamos passando por um lugar em que a gente tem difícil, não é? E que cabe a nós superar essas dificuldades para poder viver em lugares, em ambientes mais tranquilos. Mas para isso é preciso que a gente dê o nosso testemunho. E qual é o testemunho? É não se prender a esses enganos, a esses tropeços, a esses problemas do caminho. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de amadurecimento, o seu tempo de amadurecimento, e não nos cabe, Deus não nos coloca como juiz, né, uns dos outros. Deixa, né? E no final aqui desse capítulo tem aquelas questões que São Luís vai responder sobre o que devemos fazer, olhar o mal, não olhar o mal, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que essa reflexão tenha te ajudado e espero que você leia depois essa mensagem também com um pouco mais de calma, pedindo a Deus que nos abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus nos abençoe a todos e que a gente possa dar os nossos testemunhos hoje e sempre, compreendendo e estando junto com aqueles que conosco caminham. Grande abraço, fica com Deus e até.